desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Fé, Esperança e Caridade. O palestrante da noite é o nosso amigo Eduardo Solano. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia
para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo Solano, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquecem e engrandecem esta nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia, para conosco e para com o próximo, hoje e sempre. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita Nossa Casa pela presença neste momento e a todos os ouvintes. Obrigado, Solano. Obrigado pela oportunidade de aprendizado mais uma vez. Tem já as quartas-feiras que você está sempre com a gente presente, e segunda-feira ter esse espaço para escutar você falando. Suas colocações assim com esse tempo maior é sempre muito ímpar para todos nós. Muito obrigado pela sua presença. Então, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade de uma troca de ideias entre nós aqui, que tem como objetivo comum, né? Nós temos um objetivo comum de levar adiante os ensinamentos do Cristo, né? Através dos seus exemplos. E esse levar adiante é colocar em prática mesmo, ajudar o irmão necessitado, ajudar o caído, servir de consolo para tantos irmãos que necessitam, inclusive nós. Nós também precisamos de muito da ajuda das pessoas. Nós estamos aqui, como Cristo nos disse e sempre diz para nós, para servir. E esse eu acho que é o nosso objetivo mesmo, enquanto encarnados aqui, né? E a doutrina dos espíritos, para a gente dar andamento nesse nosso bate-papo, essa doutrina maravilhosa, ela nos leva a uma reflexão. Lembro que, logo, não faz muito tempo, quando eu entrei na doutrina, eu sempre escutei falar no tripé da doutrina espírita, né? Filosofia, ciência e religião. Esse tripé que caminham juntos, né? E no Pentateuco kardeciano tem uma definição de filosofia, ciência e religião que nos leva a um denominador comum, né? Através da razão, através das interpretações, através da religião. E talvez, eu acho, né, que falta um pouco agora para nós, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente de pandemia, né, de colocar um pouquinho a nossa religião, a religião, acima dos nossos interesses pessoais. Tá? E deixar o Cristo, né, colocar em nós um rumo e a gente escolher esse caminho. Muitas vezes esse caminho não é uma porta larga, que nem nós gostaríamos que fosse. Caminhos de portas estreitas. E falando um pouquinho dessa definição de filosofia, ciência e religião, no Pentateuco nos fala o seguinte, que a filosofia é uma interpretação da vida e nos ajudam a responder às questões de onde eu vim, o que eu faço nesse mundo, para onde eu irei depois de desencarnar. A filosofia nos ajuda. A doutrina dos espíritos nos ajuda nesse entendimento. E na parte da ciência, mais voltada para a razão, estuda as leis da razão dentro dos critérios científicos,
os fenômenos mediúnicos, provocado por quem? Pelos espíritos. Então, a gente chega a uma conclusão que o sobrenatural, uma vez interpretado, não existe para nós. Mas esse não é um tema que nós vamos entrar aqui agora. E a religião, que vem para fechar. Porque muitos irmãos falam que a doutrina dos espíritos não é uma religião. Não é? Mas existem os conceitos, né, pessoal? Porque nós não seguimos dogmas, né, não cultuamos imagens, etc. A religião tem por objetivo o quê? A nossa transformação moral, ponto. A religião tem por objetivo a nossa transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Porque o evangelho de Jesus, ele é simples, ele é puro, né? E leva dentro dele esse amor do Cristo para com a gente. O amor ágape, aquele amor que eu deixo de fazer aquilo que é para mim para ajudar as outras pessoas. Eu sacrifico muitas vezes o eu, né, para ir atrás do nós. E é isso que a gente, nesses tempos que estamos vivendo, talvez mais do que nunca, precisamos colocar isso no eixo. Que alguma coisa que me move entre fé, esperança e caridade é aquilo que eu devo levar adiante. Tem uma outra frase também, um outro texto bem rapidinho, que tem lá no Genk, que eu acho espetacular, que é aquela frase, oração do Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Isso quer dizer o quê? Que não importa a idade, não adianta, eu sou muito velho, ou eu sou muito novo. Pessoal, todo dia, toda hora é um momento de aprendizado. E já foi falado aqui entre nós que a fé sem obras é uma fé morta, né? Então, vamos dividir os nossos conhecimentos, sejam eles mais simples ou mais singelos, porque talvez esteja aí, né, a resposta para as nossas dúvidas nos pequenos atos, nos pequenos exemplos. Eu não preciso fazer grandes coisas para ajudar o próximo. Com base nisso, dando entrada no nosso tema, eu queria até começar com um texto também, que eu acho que é interessantíssimo. Muitos de vocês já escutaram isso, mas eu queria falar de novo, né? Se vocês me permitem. Um dia, um garoto perguntou para o seu pai, um garotinho perguntou para o papai dele: pai, qual é o tamanho de Deus? Pai, qual é o tamanho de Deus? E aí é uma pergunta para nós refletirmos. Nós sabemos o tamanho de Deus em nós? Então, ao olhar para o céu, o pai avistou um avião e perguntou para o seu filho: meu filho, qual é o tamanho daquele avião? E o avião estava bem longe, né? E o filho falou, né? O menininho disse: pequeno, pai, quase não dá para ver. Então, o pai levou o filho ao aeroporto e, ao chegar próximo de um avião, perguntou novamente. Foi até o aeroporto e viu o avião lá e perguntou: qual o tamanho desse avião, meu filho? Nossa, a hora que ele viu o avião, um que estava longe, era bem pequenininho, mas perto dele era gigante, né? E o menino disse: nossa, pai, esse avião é enorme. E o pai disse: isso, meu filho, assim é o tamanho de Deus. O tamanho vai depender da distância que nós estivermos dele. E olha que interessante, né, essa reflexão. É a distância que nós, que o Eduardo, que o Zé, e tantos outros irmãos, estivermos de Deus, da espiritualidade. Porque a espiritualidade sempre está presente conosco. Somos nós que nos afastamos dela. E para nós entendermos isso, talvez, né, vão ser aí algumas encarnações, melhor dizendo. Mas a gente já sabe, a doutrina dos espíritos nos mostra isso. Muitas vezes a gente procura uma casa espírita quando a nossa fé
está abalada, né? Ela cai, por quê? Porque eu passo por uma enfermidade, algum problema particular, eu procuro uma casa espírita, muitas vezes porque é o último lugar aonde eu vou, né? Aonde me acolhem, como pode ser em uma outra religião, uma igreja católica, uma evangélica, né? Mas aí eu vou lá e nós, irmãos, abraçamos a causa do nosso irmão necessitado. Não é que nós vamos resolver os problemas dele. Quem tem que resolver os problemas dele é ele, é a própria pessoa. Mas nós vamos ajudar, aconselhar, através dos ensinos do Evangelho, dos ensinos de Jesus Cristo, dos exemplos. E nós temos tantos exemplos, pessoal, tantos exemplos a serem seguidos, né? E a gente tem que começar a tomar esse rumo. E aí a gente fala de fé, a gente fala de esperança, a gente fala de caridade. Essas três palavrinhas, elas caminham juntas. Fé é atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo, na expectativa da salvação, entre aspas, da alma. É isso que eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou conseguir alguma coisa. Eu tenho fé que eu vou conseguir aquele emprego. Mas, se eu só ter fé, assim, entre aspas, e não correr atrás, porque a espiritualidade está me ajudando, e eu não correr atrás através da razão e saber que a espiritualidade vai me ajudar, aí sim eu consigo. Caso contrário, a espiritualidade está sempre lá, né? Mas a gente não pode terceirizar. E muitas vezes a nossa descrença vem quando nós terceirizamos e esquecemos de fazer a nossa parte, né? Então, a gente, entre aspas, joga lá para a espiritualidade e a gente esquece de fazer a nossa parte. Então, a todo momento, a gente tem que orar e vigiar. E é claro, pessoal, que isso não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que ter esperança. Genericamente falando, toda tendência para, com o bem futuro, é possível, mas é esperança, é incerto, né? É uma coisa que eu quero que aconteça lá na frente, mas eu tenho que ter esperança. Nós não temos esperança que essa pandemia vai acabar? Nós temos esperança, né? Contudo, eu tenho que fazer a minha parte, seguindo todos os protocolos, né, do sanitarismo, não sei se é assim que fala, mas da vigilância sanitária, do governo do estado, álcool em gel, a medição da temperatura, né? Uns já tem oxímetro, né, para ver a capacidade pulmonar da pessoa. Distanciamento, que é muito importante, né? Até tem para falar em distanciamento, na quinta-feira passada, eu estava vindo embora do trabalho, parei num semáforo aqui perto da minha casa, que eu moro aqui no Jardim América, aqui na Bacabal, e eu parei no semáforo e fiquei esperando, né, o semáforo lá, tá. Aí eu olho para o lado esquerdo, eu vejo um ônibus comum, coletivo, extremamente lotado. Extremamente lotado. Mas as pessoas precisam trabalhar, claro, né? Mas aí eu fico pensando, que todos ali dentro do ônibus com máscara. Estavam seguindo esse protocolo em si. Eles estavam até fazendo, entre aspas, a parte deles, né? Eles estavam com máscara. Eu falei, meu Deus, né? Que saia, né? Isso vai embora logo, né? Essa pandemia passe, as pessoas adeptas à vacina que tomem a vacina e que logo, logo, se Deus quiser, isso vai passar, né? Tem até no YouTube, eu vi uma reportagem, um vídeo, melhor dizendo, fala dos nossos avós, dos nossos bisavós, e diz mais ou menos assim: e se você tivesse nascido em 1900, no ano de 1900? Nossos avós, bisavós, etc. Né? Ou seja, eles passaram por 2 guerras, mais pandemia. Teve que nós passamos, né, nos anos 80, o vírus da AIDS, né? E muitos irmãos ou nós estamos aqui, né? E essa também nós vamos passar. Então, essa é a nossa esperança.
né? E aí tem uma outra, que é a caridade. Nossa Senhora, caridade. Fora da caridade não há salvação. Todos nós já escutamos falar isso. Não é fora do espiritismo, não é fora do catolicismo, de nenhuma outra religião. É fora da caridade. Por quê? Porque tem tantos irmãos que são ateus que fazem coisas melhores do que nós espíritas. Não? E a gente não pode tapar o sol com a peneira, porque tem. Né? E nós já sabemos disso, né? E essa caridade é a virtude. Pessoal, a caridade é uma virtude, que nem está escrito aqui até no Pentateuco kardeciano. A caridade é uma virtude. Todos nós temos dentro da gente essa virtude. Às vezes pode estar um pouquinho esquecida, como a fé, como a esperança, né? Mas o evangelho do Mestre é pautado nisso. A caridade é a virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres, especialmente para com os outros homens. Olha só, né, pessoal, falando de moral, e todos nós sabemos que quem foi o ser, né, o ser humano, se a gente pode dizer assim, que teve a moral mais elevada enquanto esteve encarnado aqui entre nós. A resposta do Livro dos Espíritos é Jesus Cristo. Então, miremos no Mestre Jesus. É claro que a gente não vai ser que nem Jesus. Quem somos nós, né? Não vamos ser, eu não quero ser Jesus, mas ele é o nosso modelo e ele é o nosso guia. Agora, olha que interessante. Nós sabemos de tudo isso, né? E muitas vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho, deixando essas coisas um pouquinho para trás. Muitas vezes a gente pensa no nosso próprio umbigo, né? A gente vê o nosso umbigo e fala, é meu, isso aqui é meu. É o meu emprego, né? É o meu computador aqui, meu laptop, meu celular, a minha esposa, tudo. E às vezes a gente esquece um pouquinho o próximo. Se sobrar, aí eu dou pro meu próximo. Lembram daquela parábola do óbolo da viúva, né? Que ela, enquanto todos os irmãos lá, os doutores da lei, etc., estavam depositando o dinheiro no gasofilácio, né? Eles tiravam lá uma partezinha do dinheiro deles e depositavam. E eles ficavam lá em volta, olhando, resumidamente falando, olhando o que as pessoas faziam. Olha, aquele deu tanto, aquele outro deu tanto, né? Aí tem o argueiro e a trave do olho, eu lembrei de outra aqui agora, né? Então, aí chega a viuvinha lá, e Jesus ensinando para os seus discípulos. Chega a viúva e ela deposita a única quantia que ela tinha de dinheiro lá, umas moedinhas, e vai embora, porque ela não quer saber o que os outros fazem. Ela foi lá e fez a parte dela, ela fez a caridade dela. Se ela vai receber aquilo em troca, que nós chamamos de bônus hora, aí é ela e a espiritualidade, mas ela fez a parte dela. Tanto é que o Cristo falou, essa senhora, essa viúva, deitou mais aqui do que todos aqueles doutores da lei que estão ali depositando dinheiro. Porque ela não tinha a cobiça, ela não tinha a raiva, a inveja, nada desses defeitos, né? Ela fez uma caridade, e através da caridade dela, ela depositou ali a esperança. E para ela um mundo melhor. Por quê? Porque ela tem fé em alguma coisa, ela tem fé na espiritualidade, né? E quando a gente fala de fé, esperança e caridade, nós estamos falando do que agora que nós dissemos? Das virtudes. E entre essas virtudes, nós temos aquela que nós adquirimos, né? E aquelas que estão dentro de nós. Nós adquirimos algumas, como a prudência. Eu sou uma pessoa prudente. Como a justiça, né? Nós temos a justiça dos homens e a justiça de Deus. A gente sempre bate nessa tecla. Porque a justiça dos homens, a gente segue as justiças, né? A gente até fala, tem uma placa de 80 km por hora. Se eu passar 81, eu vou ser multado. Eu posso não concordar no meu carro, né? Mas se eu passar 81, eu sou multado. Por quê? Aqui em São José tem essa lei.
Tem a lei dos condomínios, etc, etc. E tem as leis de Deus, que são leis imutáveis em todo o universo. As leis de Deus. Uma delas é a causa e efeito. Ação e reação, mas vamos dizer exclusivamente da causa e efeito. Aquilo que eu faço, uma hora vai voltar para mim. Seja até mesmo nessa encarnação, como em outra encarnação. Né? Então, a semeadura, né, pessoal, ela é livre. E a colheita, uma hora eu tenho que prestar contas para a minha consciência, né, daquilo que eu estou colhendo, né, daquilo que eu plantei. Então, as virtudes que estão dentro de nós é a fé, a esperança e a caridade, né? Porque não são produto de uma prática, mas de um dom de Deus para com nós, quer dizer aqui. Isto está dentro de nós, intrínseco, dentro dos nossos corações, assim como o amor, né? O amor é uma palavrinha tão pequena, mas que é uma abrangência gigantesca, né? O amor deriva-se tudo. O amor que perdoa, o amor que é tolerante, o amor que é esperançoso, o amor que pratica a caridade, o amor que eu tenho fé. Fé que nós vamos sair dessa. Fé que nós vamos ter um mundo melhor. E quando a gente fala de fé, também tem duas vertentes, né? Aquela fé raciocinada, através dos ensinos do Cristo, e muitas vezes, pessoal, é aquela fé cega. É aquela fé quando a gente está tão precisando de alguma coisa, né, desesperadamente recorre às pessoas, e as pessoas falam, eu vou te ajudar, confia. E aquela fé... Só que essa fé cega, nós temos que tomar um cuidado, porque ela pode caminhar por um lugar, por um caminho que para voltar de novo nela, para voltar num raciocínio, é difícil. A fé cega, muitas vezes, levam a discordâncias dentro da nossa casa. A fé cega, um exemplo, Idade Média, quantos não mataram em nome do Cristo? Claro que tinha muita corrupção, mas usavam a espada, né, e no seu peito um manto de uma cruz. E em cima daquilo eles achavam que era verdade, que tinha que fazer porque era um Cristo, né? Era um Deus que era, entre aspas, punitivo. E isso, a gente está falando da Idade Média já, quase 1000 anos depois da passagem do Cristo aqui, né? E a gente tem que tomar cuidado com essa nossa fé cega. Por quê? Ela pode gerar uma palavrinha que vocês já escutaram muitas vezes, fanatismo. Né? Fanáticos, né? Principalmente quem gosta de futebol, escuta muito falar sobre isso, né? Fanatismo. E pode levar mesmo. E aí, o fanatismo, muitas vezes, causa uma ignorância. Uma ignorância da pessoa, que ela faz um julgamento sem conhecer a causa. Já aconteceu casos na doutrina dos espíritos, nas entrevistas que a gente fazia, o que a gente faz ainda no Ismael, que a pessoa fala assim, olha, eu estou aqui porque eu estou com algum problema, mas eu saí da minha casa, falei para minha família que eu ia dar uma volta, mas eu vim aqui no centro espírita. Por quê? Porque eu sou de determinada religião. Sem conhecer a família da pessoa, julga o espiritismo. Tá? Sem conhecer. E aí, quando a gente fala que a doutrina dos espíritos é uma doutrina do mestre, que segue a parte moral do Cristo através do seu evangelho segundo o espiritismo, né? E nós somos cristãos. Então, a pessoa ela é tão cega, nesse caso, que ela não sabia disso. Como nós já fomos um dia também. Entendeu? E isso mostra pra gente. E a pessoa fala, apesar de eu ser de uma outra religião, eu posso participar aqui da preleção, de tomar um passe, etc, etc. E o que a gente vai falar para esse irmão? Não, claro que não. Você vai para lá, que você não é daqui. Pessoal, é claro que não. Nós temos que receber as pessoas de braços abertos e com um sorriso nos nossos rostos, né? Nossa cara.
Porque a gente tem o exemplo de Jesus, que lá no Templo de Salomão, ele falava para todos, né? Independente de quem é a pessoa. Se Jesus é o nosso modelo e guia, e a gente não tem que fazer igual o mestre, ou que cristão que eu sou isso aí, né? Que cristão que eu sou, que só me interessa a minha fé quando eu tenho um problema sério? Né? Que cristão que eu sou esse, que eu só posso perdoar o meu amigo? Eu não posso perdoar o meu inimigo. Que cristão que eu sou esse, quando eu falo na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, não a minha, mas seja feita a vontade do Pai, né? E eu quero que sempre seja feita a minha vontade. Então a vontade do Pai provavelmente não é a nossa vontade, que quer que nós resolvamos problemas de uma hora para outra, num toque de mágica. Mas o Pai sabe o que é melhor para nós. Aí quando ele fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Nós rezamos essa oração por rezar ou nós seguimos ao pé da letra? Olha que desafio a gente tem. Que desafio, pessoal. Né? Haroldo Dutra Dias disse, né, ou você é cristão ou você é cristão. Para o Espiritismo não tem meio termo. Eu também já escutei outros irmãos falando, né? Ah, eu não posso ser espírita porque o espírita é muito bonzinho. Eu já escutei isso. O espírita é muito bonzinho. Né? Aí você tem que mostrar para a pessoa com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, mas sendo justo, né? Para ele ler. Porque o espiritismo, pessoal, é ler, é observar, muitas vezes prestar atenção nos fenômenos. Né? Mas a gente tem que estudar, tem que ler, tem que participar de reuniões, participar de cursos, que a Casa Espírita, como o Genk, logo vão estar voltando aqui na ativa, né, dos cursos, etc., vão nos proporcionar. Para nós, então, podemos tomar a nossa decisão. Né? A decisão é nossa. E quando eu estiver com problema, o irmão que está ao meu lado vai me ajudar. E eu tenho certeza que eles vão me ajudar. Isso é fé, isso é esperança, isso é caridade, isso é crer. Eu creio. Nem uma menininha que a mãe dela vai levar ela na escola. Até já falamos aqui, mas eu vou tentar falar bem rápido aqui. Leva na escola, aí fazem uma pergunta para ela. Você sabe onde você veio? Eu sei, na escola. Você sabe onde é que fica a escola? Não, eu não sei onde é que fica. E sua mãe? Você sabe que ela vai vir te buscar ou não? Aí eu tenho certeza, porque eu sei que a minha mamãe, ela me levou, e eu tenho certeza, eu creio que a determinada hora, às 5 horas da tarde, a minha mamãe vai estar aqui para me buscar. Então, ela crê na mãe dela. Ela crê. Assim é a gente com Deus. Assim é a nossa fé com Deus. A gente não vê Deus, porque Deus é uma centelha divina, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus está em todos os lugares, né? Mas nós acreditamos, nós cremos que existe uma força, não sei nem se é essa palavra certa, né? Cremos, né? Se existe uma força maior que vai me ajudar a eu conseguir os meus objetivos, a eu conquistar os meus objetivos. Aí eu agradeço. Jesus disse, antes de você agradecer a Deus, agradecer ao Pai, vá e reconcilia-te com teu inimigo, entre aspas. Resolva a desavença que você tem com ele e depois você vai agradecer ao Pai. Né? Quando falam até do sacrifício mais agradável a Deus. Através das orações, né? A fé divina, né? A fé, pessoal, é uma coisa tão divina que ela está dentro de nós em estado latente.
E aí a gente desenvolve essa fé. E essa fé, ela é desenvolvida através dos nossos atos. E isso vem, pessoal, naturalmente. Acreditem, isso vem naturalmente. Porque quando menos nós esperamos, a ajuda vem. Lembram da parábola do samaritano, né? Todos, né, os doutores da lei, quando o samaritano estava caído, um rapaz estava caído, os doutores da lei passavam e davam de rosto, né? Virava a cara para eles. E veio um samaritano, que era uma pessoa até aquém da sociedade, e ajudou essa pessoa. Ou seja, a ajuda vem daquilo da onde a gente, às vezes, menos espera. E vem mesmo. E a gente tem exemplos disso. Muitos exemplos disso. Tem uma outra parte que está no Evangelho, em Mateus 17, capítulo 17, versículos de 14 a 20, quando Jesus vai ao encontro do povo, quando ele fala do poder da fé. Ele fala que um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, ele sofre muito, cai várias vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Olha que interessante. Mostrou para os discípulos, aquela pessoa que estava obsediada, e os discípulos não conseguiam curar. É até que Jesus responde: ó raça incrédula, depravada, etc. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Aí trouxe o menino para ele. Aí Jesus, né, disse, Jesus ameaçando o demônio, né, ele se saiu do corpo do rapaz. E hoje nós da doutrina sabemos que o demônio ele estava sendo obsediado, porque Jesus enxerga muito à frente de nós. Aí Jesus disse o seguinte, né? Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular, e lhe perguntou, né? Por que a gente não pôde expulsar o demônio? E Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade, da vossa pouca fé, da sua falta de esperança, ou da sua até mesmo falta de caridade para aquele menino. Porque muitas vezes Jesus sentiu, até mesmo dentro dos seus apóstolos, um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo. E a gente não tem isso? É claro que nós temos. Nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações, caminhando para um planeta, né, para um mundo em transição para a regeneração. E quando a gente fala do mundo em transição para a regeneração, nós não vamos virar regenerados de uma hora para outra. É claro que não. Nós vamos engatinhar ainda desse mundo, ser um pouquinho melhores do que o mundo de provas e expiações. E os irmãos ainda que não entenderem isso, serão convidados a ir para mundos inferiores e lá eles fazerem a seara do bem lá, junto com outros espíritos, levantar esse planeta que será um pouquinho abaixo do planeta Terra. Né? E por causa da vossa incredulidade, Jesus respondeu: pois em verdade eu vos digo, aí vai, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te, e ela vai daqui para lá e de lá para cá, né? E o que são essas montanhas, pessoal? Quando Jesus disse para nós, né? A fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas são as nossas dificuldades, as nossas resistências e muitas vezes a nossa má vontade. Né? E a montanha que ele falou em sentido alegórico são os nossos vícios, são os nossos defeitos. E é isso que a gente tem que combater. Os preconceitos do dia a dia, o nosso interesse material acima dos outros interesses, a cegueira, a incredulidade, o supérfluo, o fanatismo. Olha só quantas coisas tem. Mas acreditem, pessoal, nós temos mais virtudes do que defeitos. E essas virtudes nós temos que trazer para nós de uma maneira que ajudamos a nós
e ajudamos o irmão. A fé como um grão de mostarda não é como um grão de areia. Quer dizer, é uma fé viva que encerra em si, ainda que potencialmente, apenas a vida espiritual. Assim como um grão de mostarda encerra em si uma planta inteira. Porque do grão de mostarda, que é pequenininho, né? Eu nunca vi um grão de mostarda, mas sai uma planta gigante, acredito eu nisso, né? E isso é a nossa fé. A nossa fé que nós devemos ter para conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis. Mais difíceis. E Kardec diz que a fé sincera e verdadeira, ela é calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque tendo todo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza que irá chegar ao objetivo visado. Paulo de Tarso, nossa, Paulo de Tarso, hein? A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se vê. Paulo de Tarso, que antes era Saulo, foi do maior perseguidor do Mestre Jesus e talvez ao maior seguidor do Mestre Jesus. Né? Para muitos foi, inclusive para mim. Né? E aí, pessoal, a fé que transporta montanhas, né, que fala, a sua fé te curou, a fé e a caridade, né, falam que isso, né? A fé, a caridade e a esperança. Esperança e caridade trabalham em conjunto. E tem uma outra parte que fala aqui do São Tomás de Aquino, que classifica, né, o desespero e a presunção como pecado, e por isso o oposto da esperança. O desespero é que tá, né? Ele fala que o desespero é a pouca confiança em Deus. E quando? Aí uma outra pergunta, né? Quando nós confiamos em Deus? Quando nós acreditamos em Deus? Só quando eu passo por alguma dificuldade? Então eu tenho uma dificuldade e eu preciso resolver esse meu problema. Aí eu vou pedir ajuda da espiritualidade, de Deus, etc. E quando eu não tenho mais esse problema? Eu agradeço por uma graça alcançada, por um objetivo alcançado, ou eu apenas esqueço e deixo para trás? Nisso a gente até já fala um pouquinho do evangelho, da nossa seara, doutrina dos espíritos. Eu vou ao centro espírita toda semana. Então eu vou, assisto às preleções, tomo meu passe, durante 1 hora eu fico lá dentro e saio de lá energizado, revigorado. Né? Meus problemas estão sendo resolvidos por causa da minha vontade, por causa da minha fé. E porque eu tenho esperança em resolver os meus problemas. Aí o problema é resolvido. Aí naquele dia, que é para eu ir no centro espírita, vai um amigo meu em casa e eu não vou mais. Eu vou outro dia, vou na quarta, vou na outra quarta, lá, na outra semana. Aí quando chega a outra semana, aí vai ter um jogo de futebol do meu time à noite, às 9h30 da noite. E agora? Olha que decisão dura, hein, pessoal? Eu assisto o jogo de futebol ou eu vou na seara de Jesus, né? Aí eu acabo não indo. E o que vai acontecendo com a minha vibração, o meu orar e vigiar, vai caindo um pouquinho. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Alguns problemas começam a aparecer e você não sabe por que os problemas apareceram. Não é? Aí você começa a fazer uma reflexão. Você volta de novo, ou para a casa espírita, ou para a igreja católica, onde for. Né? E começa a fazer uma reflexão. Por que você passou mais raiva no seu trabalho? Você não, aquela disciplina que você tinha quando ia no centro espírita, quando escutava a palavra, quando escutava o evangelho, quando fazia o evangelho no lar, aquela disciplina que você tinha, aquela compreensão, ficou um pouquinho de lado e deu lado ao nosso lado material. Aí você vai pedir ajuda. Então, de novo, né? O orar e vigiar é todo dia. Todos os dias e constantemente. E no capítulo 19, para a gente até encerrar aqui, tem uma parábola, no capítulo 19 do Evangelho, isso mesmo, que na fé que transporta montanhas, tem a parábola da figueira seca, mais ou menos assim.
No dia seguinte, saindo eles de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura achava nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou senão folhas. Porque ainda não era tempo de figos. E Jesus disse-lhe, nunca, jamais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Quando chegava a tarde, saíram da cidade. E ao passarem de manhã, viram que a figueira estava seca. Aí, na visão deles, o Jesus amaldiçoou a figueira. Mas você acha que Jesus vai amaldiçoar a figueira? Conhecendo Jesus, né? Jesus sabia que essa figueira não ia dar frutos mesmo, né? E Pedro, lembrando-se, disse, olhe, mestre, secou a figueira que amaldiçoaste. Isso está em Mateus, tá? No capítulo 11, em vários versículos lá. Aí, o que a gente pode chegar a uma conclusão através do raciocínio é que Jesus, pelo seu magnetismo, podia destruir as células das árvores, mas ele não fez isso. Jesus, como conhecedor das leis da natureza e sabendo que a figueira iria morrer, disse-lhe para não comer mais os frutos. Ou seja, uma conclusão, né, para a gente raciocinar. Pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade nada produzem de bom. Cuidado com os falsos profetas, que vai para nós e aposta, fala assim, eu vou resolver os seus problemas. Você acredite em mim, acredite nessa pessoa que está falando, porque eu vou resolver os seus problemas. Então, tomem cuidado com isso, né? Pessoas que podem ser úteis e não são. Quantas pessoas podem ser úteis e não são? Lembram que a gente falou logo no início, a fé sem obras é uma fé morta. Que adianta eu guardar tudo para mim? Olha, eu falando isso, para mim, a dificuldade eu tinha, né? Que adianta eu guardar tudo para mim isso e não repassar para as outras pessoas, né? Então, com o tempo, pessoal, a máscara acaba caindo, né? E até Jesus disse, com o tempo a obra estéril desaparece. Jesus está nessa passagem evangélica chamando a nossa atenção para as boas obras, não de aparência, mas de real valor para a humanidade. Obras de aparência, né, existem na coletânea de preces espíritas, o capítulo 28 do Evangelho, que fala assim, a forma não é nada, o pensamento é tudo. E quer dizer mais alguma coisa sobre isso, né? O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está presa ao essencial, não ao que aparentamos ser. Quando Jesus falava para a multidão, ele fisicamente, ele era uma pessoa humilde. Ele tinha só a roupa do corpo, né? Isso não quer dizer que a gente agora vai ser humilde também e só ficar com a roupa do corpo. Mas são exemplos. Exemplos que nós temos que chegar. Exemplos que nós somos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, né? Exemplo, até mesmo que nós somos para as casas espíritas que nós trabalhamos. Porque se uma casa espírita não servir de consolo para o necessitado, de ajuda ao necessitado, de nada vale a pena. Se uma casa espírita não ter campanhas de ajuda ao próximo, através que o gente faz, do sopão, que faz de assistência espiritual, leituras do Evangelho da quarta-feira, leituras do livro, que eu não me lembro o nome agora, mas às sextas-feiras, esse bate-papo que nós fazemos aqui de segunda-feira, com vários outros irmãos que vêm aqui falar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Isso é a doação. Isso é a caridade. E sem querer nada em troca. Pelo simples fato de ajudar o próximo. E olha, pessoal, a gente precisa ajudar muita gente. Muitos irmãos necessitados, precisando de ajuda. Falando aqui em Brasil, eu escutei, ou eu li no UOL, 25 milhões de pessoas quase a linha abaixo da pobreza.
É claro que nós não vamos modificar ou mudar essas 25 milhões de pessoas de uma hora para outra, mas a gente pode fazer essa caridade, entre aspas, começando na nossa sociedade, no mundinho que nós vivemos. Né? Porque ajudar o próximo, pessoal, é muito bom. E muitas vezes a gente ajuda mais a nós mesmos do que o próximo. Né? Então, a vida de aparência caridosa pode enganar os homens, pode até fazer prosélitos, quando diz aqui, ó, seguem uma religião, mas não consegue o quê? Ludibriar a Deus, que é eminentemente sabedoria e justiça. Né? Não consegue. E a nossa... Eu posso enganar o Zé aqui falando. Eu posso aqui falar coisas bonitas, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Qual é o mérito que eu vou ter aqui? Eu falando aqui para vocês de coisas boas e lá fora eu não faço nada disso. Que exemplo é esse do Eduardo que está falando aqui com vocês, onde a gente foi convidado pelo Genk a falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Né? Então, é isso que a gente tem que seguir. É isso que nós temos que prestar atenção. Orar e vigiar, pessoal, é sempre. Todo momento. E é claro que vão chegar momentos em que nossa vibração vai estar um pouquinho mais abaixo, vai estar caído. No nosso dia a dia de trabalho, nós recebemos tantas influências boas, vibrações boas, como vibrações não tão boas. Nós vivemos numa sociedade e tem várias coisas. A todo momento nós somos postos, né, ou colocados em prova. Só que Jesus, Deus, é justo e bom. Nos deu o livre-arbítrio para nós tomarmos as nossas próprias decisões. E se nós errarmos, aí vai cair aqui de novo, ó, na oração, aqui, ou na frase de Chico, né? A gente não pode voltar atrás, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, Deus é justo, Deus é bom. E todos os dias, Ele nos dá uma página em branco dos livros das nossas vidas para que a gente possa escrever. Não nos cabe a julgar ninguém. É muito difícil a gente trabalhar na seara do bem. É muito difícil a gente fazer a nossa parte seguindo o Evangelho de Jesus com as atribulações que nós temos no dia a dia. No trabalho, na nossa casa, na escola, na rua. Mas não podemos usar isso como muleta, porque se não conseguir, Deus não quis. É claro que Deus quer, depende da gente. Ok, Zé? É isso, pessoal. Se você quiser, a gente pode fazer as vibrações, tá? Então, pessoal, agora nós vamos fazer as vibrações que são parecidas com as vibrações que nós fazemos nas quartas-feiras, onde todos estão convidados, né, a participar do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no final a gente faz as vibrações. Então, aqueles irmãos que puderem pegar um copo d'água, uma garrafinha d'água, e deixar aí perto de vocês para que a espiritualidade amiga possa fazer a fluidificação das águas, colocando ali o remédio necessário para as nossas enfermidades. A espiritualidade sabe o que é melhor para nós. Aí convidamos aos irmãos a fecharem os olhos, fazerem uma respiração leve, profunda, né? Uma respiração lenta, mais profunda, oxigenando o nosso cérebro, os nossos pulmões, deixando o ar entrar, pensando em coisas boas, pensando em Jesus, que é o nosso divino mestre e salvador. E as vibrações, a importância das vibrações de amor e de fé que curam os males físicos e espirituais. Todos nós temos condições de amenizar a dor do outro e a nossa própria dor, basta que façamos vibrações positivas e de coração. Aqueles irmãos que tanto necessitam da nossa ajuda, e com certeza nós seremos atendidos pela providência divina. Miremos em Jesus, que é o maior médico de todos, cura apenas com seu amor e devotamento ao próximo, deixando aqui para nós esse ensinamento maravilhoso
que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fortalecidos e harmonizados que estamos com Deus, nosso Pai, vamos vibrar, e vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e os nossos melhores sentimentos. Vibrando pelo bem universal, pela paz mundial, reinando a harmonia para o nosso planeta, derrubando, meus irmãos, todos os muros das diferenças de raça, cor e religião, reinando a fraternidade entre os povos, confraternizar para melhor servir Deus, Cristo e caridade, vibrando pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado, e essa luz sendo forte, iluminando os nossos governantes com muito amor e muita justiça, vibrando por todos aqueles que sofrem, que a espiritualidade amiga possa colocar o remédio necessário para cada um dos irmãos sofredores de acordo com a sua enfermidade. Vibrando pelos profissionais da saúde que não medem esforços para ajudar o próximo, independente de quem seja. Vibrando pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos trabalhadores necessitados de um trabalho. Vibrando pelos moradores de rua, pelos seus animaizinhos. Vibrando por aqueles irmãos que desencarnaram, continuam na erraticidade. Que a providência divina possa encaminhar esses irmãos para os hospitais de refazimento, para as colônias, e saírem de lá melhores do que entraram. Porque Jesus ama todos incondicionalmente. Vibrando pelo nosso lar, pelos entes queridos que aqui estão, imaginando a figura doce e meiga de Jesus entrando pela porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz iluminando os ambientes, e essa luz transbordando pelas portas e janelas, envolvendo os nossos vizinhos. E vibrar é agradecer ao irmão Estevão, ao irmão Rodolfo, esses trabalhadores laboriosos à causa do Mestre Jesus, que não medem esforços para ajudar o próximo, independente de quem seja. Agradecemos a todas as equipes das fraternidades, sem nenhuma exceção, esses também trabalhadores laboriosos à causa do Mestre Jesus. A eles nós vamos dizendo: nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, ó Deus, ó Pai Criador, pedimos a permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas de um amparo e da misericórdia divina, que o nosso mentor espiritual continue nos amparando e que os benfeitores espirituais nos fortaleçam na prática do bem. Em agradecimento a Deus, nosso Pai Criador, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela participação aqui. Eu agradeço muito vocês, esse aprendizado, essa troca de ideias que aqui fizemos. Obrigado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para